a gente aprende a lidar com as coisas quando as coisas acontecem. Claro que muitas coisas podem acontecer, a gente pode fracassar, as coisas podem não dar certo, a gente pode adoecer, alguém que a gente ama pode morrer. Se uma pessoa que eu amo me deixasse, eu não ia conseguir sobreviver, né? E a gente pensa que a gente não é capaz, mas a gente só vai descobrir na prática. E aquela coisa, né? Então, assim, só do fato de eu estar com medo e eu não exercer aquilo, eu não ir pra cima daquilo, eu já tô perdendo. Café com Joia de hoje tá diferente. A gente tem uma convidada muito especial, que está no meio de uma mudança. Ela está mudando de estado e ela falou assim: não, não tem problema, eu vou conseguir, eu estarei aí. Então, gente, essa mulher, ela parou a vida para estar nesse Café com Joia. Então, vocês parem o momento de vocês também para escutar, porque vai sair muita joia desse café com hoje. E eu vou apresentá-la da forma como ela merece, mas depois vocês também vão poder, ao longo do nosso episódio, conhecer um pouco mais. Eu acredito que vocês já conheçam, porque ela é podcast número 1 em autoajuda, certo? Sim. Certo. Então tá. Então, só com isso eu acredito que vocês já tenham uma noção. Mas ela é psicóloga, ela é empresária, ela é autora e mestranda. É fundadora do podcast Psicologia na Prática, que é um podcast voltado à saúde mental, com uma comunidade de mais de 1 milhão de seguidores e com um alcance de mais de 500 mil ouvintes mensais em suas produções. Sua missão é tornar a psicologia acessível e prática para todos, promovendo autoconhecimento e bem-estar. Alana Nijar, seja muito bem-vinda ao Café com Joia. É uma honra ter você aqui Fabi. comigo. Uma honra, tô muito feliz. Não, eu vi você com o Obrigada. Caio, eu falei, sacanagem, eu também quero, não é e eu possível. falei pra ele, se ela me convidar, eu venho, tá? Pode falar que eu venho. Aí eu, na hora, vem. Mas que bom que deu certo. Obrigada. É um Obrigada. prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Eu sei que foi uma loucura. Está sendo, mas vai dar tudo certo. Mas já deu. Já Deu tudo. deu. Por uma boa causa, né? É verdade. Gente, eu combinei com a Alana hoje da gente entrar em um tema que não importa o quanto a gente fale, não importa o quanto a gente trabalhe nesse tema, ele sempre volta. Sim, Que é o raio do medo. sim. Você consegue dar uma luz pra galera no Uhum. sentido assim, de onde ele vem? Uhum. Por que ele vem? Olha, eu, né, já me conta tudo. E o que a gente faz de uma forma como, assim, de que forma que eu posso usar ele ao meu favor e não numa forma que eu fico paralisada, eu não consigo agir por conta dele? Tá. Uma coisa que a gente confunde muito e que é legal falar da diferença entre o medo e a ansiedade. Porque eles se misturam muito, né? Claro que tem muito a ver um com o outro, mas o medo, ele tem a ver com uma ameaça real no presente, no agora, uma ameaça iminente e é uma resposta natural, né? Na verdade, se a gente não tiver medo diante de uma ameaça, aí que é estranho, né? A gente precisa ter, é um fator até de sobrevivência. Mas acho que muito do que a gente lida no dia a dia que nos atrapalha não é esse medo da iminência daquilo que é real. Porque assim, se a gente tá na rua e tem uma pessoa vindo atrás da gente, a gente precisa ter medo, né? Se a gente tá, sei lá, num acidente. Então tem coisas que sim a gente precisa ter medo. Agora, o que paralisa a maioria de nós é a ansiedade, que é quando aquele medo vem de uma ameaça que ela não tá aqui agora, que ela muitas vezes só existe na nossa cabeça. E que é uma ideia de algo que pode vir a acontecer, mas a gente ainda não tá experimentando no momento. E aí a ansiedade é algo que é muito difícil de lidar, que em alguma medida ela é saudável, né? Quando a gente tem aquele frio na barriga e precisa se preparar para um evento importante, para uma palestra importante, a gente sente um nível ok de ansiedade, ótimo, né? Acho que com a ansiedade certa a gente consegue se preparar. Agora, o que a maioria das pessoas tem experimentado e que é um grande problema mundialmente falando, e no Brasil também, um dos países considerados o mais ansioso do mundo. Em depressão também, né? Em depressão também, então a gente tá vendo, assim, uma crise de saúde mental muito grande, especialmente no nosso país. E é justamente essa ansiedade que atrapalha a gente de viver o mundo real, o mundo que existe aqui agora. Eu até vi uma frase esses dias que eu fiquei pensando muito, que fala assim, é de alguma escritora, acho que é Ana Sui que falou isso, assim, que a realidade é um alívio. Porque a realidade Muito bom. é muito bom. Porque, assim, a gente cria na nossa mente cenários tão catastróficos de situações que a gente talvez pode ser que experimente em algum momento, mas na maioria das vezes não vai acontecer. Que quando a gente olha pra realidade, Ela é maravilhosa. ela é maravilhosa, ela alivia. Vi uma outra pessoa falando esses dias também, aí juntou uma coisa com a outra. Até quero gravar um episódio disso, que eu ainda não falei disso. Foi um jovem, assim, que fez um experimento de ficar sem o celular durante, acho que, sei lá, umas 15 semanas, uns 15 dias, acho que foi. E aí ele falou assim, caramba,
O mundo é muito. Ele vai num ritmo normal. É a gente que percebe ele muito acelerado, percebe o tempo muito acelerado. Então, eu falei tudo isso só porque, assim, a vida tem muitos problemas, tem coisas pra gente ter medo, tem coisas que faz a gente sofrer, muitas coisas podem dar errado, mas a maioria dos nossos problemas, o que faz a gente sofrer mais, são os problemas que a gente cria na nossa mente, dos cenários que podem acontecer, mas que podem nunca acontecer. Então, o primeiro passo é a gente saber separar o que é real e o que não é. Exato. Então, muitas das coisas que a gente sente, isso que eu falo, né? O nosso cérebro, ele é muito louco. Por isso que a gente coloca aqueles óculos de inteligência artificial e você sente tudo. Até se você trabalha hipnoterapia ou você vai fazer Sim, tem alguns terapias que a trabalhos gente utiliza, sim. com realidade virtual e Aham. você tem plena convicção que você está vivendo aquilo. Então, você tem todas as descargas emocionais. É, Então, da mesma forma como a gente pode ter essas emoções com o nosso óculos, a gente também tem com a nossa cabeça, com o nosso óculos da vida, da forma como a gente enxerga. muito bom. Quantas loucuras a gente não tem como convicção que são reais, Uhum. só pelo fato que a gente não sabe separar o que é realidade e o que é criação da nossa cabeça. Muito bom, muito bom. E muitas vezes o medo que a gente tem, essa ansiedade que é desproporcional com a realidade, né, diante de algum desafio, diante de alguma situação que a gente gostaria de viver e aí não vai porque a gente tem medo de ser rejeitado, ou medo de falhar, medo de muitas coisas que são hipotéticas e que eu acho que tem uma fórmula que eu gosto de falar, que é a fórmula perfeita da ansiedade, que é a gente superestimar as ameaças, que é essa coisa de catastrofizar e pensar nos piores cenários, e subestimar as nossas habilidades de lidar com aquilo. Então, assim, quando a gente. Claro que muitas coisas podem acontecer, a gente pode fracassar, as coisas podem não dar certo, a gente pode adoecer, alguém que a gente ama pode morrer, mas a gente aprende a lidar com as coisas quando as coisas acontecem. Então, muitas vezes a gente fala, nossa, eu jamais nossa, eu nunca ia conseguir se uma pessoa que eu amo me deixasse, eu não ia conseguir sobreviver, né? E a gente pensa que a gente não é capaz, mas a gente só vai descobrir na prática. Tentando. Então não tem como eu ficar pensando, eu não seria capaz de sobreviver ou de como que eu ia lidar. Você só vai saber na hora que a coisa acontece. Então o melhor que você pode pensar é, eu vou fazer o meu melhor, aquilo tá no meu controle. Esses cenários podem acontecer, mas não me ajudem em nada, ficar com medo deles e ficar repensando eles na minha mente. E eu vou me preparar para que quando algo acontecer, dessas coisas que eu tenho medo, eu vou aprender a lidar com aquilo, vou amadurecer no processo. Essa é a melhor mentalidade para ter. Você sabe que uma das coisas que eu mais pego de perguntas, talvez você deva pegar isso também, é de gente que nem começa com uma palavrinha que você falou, que é o medo de falhar. Uhum. Então, assim, o que vai acontecer se eu tentar e eu falhar? A pessoa, ela se paralisa diante de um medo, de uma frustração, de um erro que nem aconteceu. Eu tô lendo um livro, tô terminando ele agora, faltam 15 páginas, tá no carro, assim, assim que eu puder eu vou parar e pegar e terminar ele, chama Implacável, Ah, que é um livro muito bom. E aí tem uma passagem que ele fala assim, ele traz muito sobre os jogadores de NBA, então ele pega os maiores, os melhores, ele traz toda a mentalidade por trás, e ele fala assim, você erra todos os arremessos que você nunca deu. muito bom. E é aquela coisa, né? Então, assim, só do fato de eu estar com medo e eu não exercer aquilo, eu não ir pra cima daquilo, eu já tô perdendo. Eu já estou errando pelo fato que não está acontecendo, então já tá dando errado. É. O nosso maior medo de dar errado já tá dando errado. Exato. É. Eu sempre falo com pacientes que vêm. É uma crença muito comum, é um medo muito comum, né? E geralmente por trás do medo de falhar existe uma crença que a gente não quer lidar. E é por isso que a gente não vai lá e faz, né? Então, quando a gente começa a sentir esse medo de falhar que tá nos impedindo, é legal se fazer essa pergunta. E se eu falhar, o que que isso diz sobre mim? Sobre quem eu sou? E muitas vezes a gente vai se deparar com a resposta para essa pergunta. Se eu falhar, isso vai mostrar que eu não sou bom o suficiente. Ou que eu não sou amado, ou que eu não sou merecedor, ou que eu não tenho valor. E aí a gente chega, o que na terapia cognitivo-comportamental a gente fala das crenças centrais, que todo mundo lida com alguma, que não é funcional por alguma coisa que aconteceu, aquilo foi, né, se desenvolvendo e tal. Mas aí a gente precisa olhar para isso com racionalidade, né? Tá, se eu falhar nesse projeto, ou se eu for lá tentar e eu falhar. Então isso mostra que eu não sou bom o suficiente. Eu não sou bom o suficiente pra quê? Pra quem? Seria um exagero a gente afirmar que essas crenças centrais, as que tanto as positivas quanto as negativas, a raiz de 100% delas é a nossa infância? Olha, 100% É muita é coisa. muita coisa, mas assim,
a base dela geralmente tá ali. Claro que às vezes você pode ter uma situação muito traumática na adolescência, sei lá, ou no início da vida adulta, uma traição de um namorado, uma coisa tipo que marcou muito, e ali veio uma crença, mas é muito difícil. Se você teve uma boa construção, por exemplo, de que você é amada e tal, aí vai ter uma situação na adolescência. Adolescência a gente ainda tá meio suscetível, mas na vida adulta, muito difícil uma situação assim discrepante mudar uma crença muito forte que você teve, por exemplo, de ter um valor, de se sentir amado. Então a infância ela protege muito. Porque se eu cresci sabendo que eu tenho valor, que eu sou boa o suficiente e tal, coisas vão acontecer, talvez rejeições e tal, e aí aquilo meio que amacia ali. Eu falo, não, aí eu consigo ponderar. Agora, se eu não tive isso bem formado na infância, Como que faz pra formar depois de velho isso? muita terapia, Muita terapia, muito muita trabalho psicologia na pessoal. prática. É. Não, é impossível, claro. Porque quando eu falo assim das necessidades emocionais da infância, todo mundo fala, então eu tô Tem ferrado. muita gente que ainda acha que esse papo é besteira, né? É. Que ainda volta naquilo assim, eu fui criado apanhando, eu fui criado Tô não sei o aqui, quê, tô, e eu tô tô, aqui, tô inteira, né? sobrevivi. Aí a Aham. gente fala, tá aí, ó, a meta era só sobreviver, não era tipo ser um adulto emocionalmente saudável, né? Então, assim, a gente tem. A nossa infância, ela é a base onde a gente pisa o resto da vida, né? Então, tem muita coisa que acontece ali que vai repercutir o resto da vida. Não tem como negar isso. A psicologia mostra isso de diversas formas. Pensando você que é mãe de Uhum. 2, né? E que estão principalmente nessa fase, que até os 7 anos é aquela fase que A precisa, mais importante. que precisa de muito amor, carinho, acolhimento, que é onde vai fortalecer essa confiança. Sim. Como que é pra você que sabe de tudo isso, na hora do vamos ver que o bicho tá pegando, Uhum. conseguir colocar isso na prática? Olha, em casa eu sou só a Lana mesmo. Eu assim, às vezes eu lembro que eu sou psicóloga, né? Mas eu sou uma pessoa muito paciente, de características de personalidade, então isso me ajuda. Mas às vezes atrapalha também, porque ser muito paciente demais não é bom em momentos em que você precisa ser mais firme, né? Então eu sei de toda a teoria e eu busco, assim, ver o que cada um tá precisando. E claro que muita coisa eu faço, assim, intencionalmente, porque eu sei que é importante, né? Buscar entender as linguagens de amor de cada filho e preencher as necessidades básicas que cada um precisa. Mas eu não vou acertar sempre. E tem momentos que eu sei, por exemplo, que eu não tenho que mandar parar de chorar, que eu tenho que acolher, que eu não quero que o meu filho fique engolindo choro, mas ele chora muito. E tem vezes que eu já falei, tipo, chega de chorar, só vou dar um motivo pra chorar. E aí quando eu vejo, eu falo, meu Deus, não posso falar isso. Então, é um trabalho diário, mas eu sei que por eu saber muitas coisas, isso me ajuda a ter uma maternidade, com certeza, muito, muito melhor do que a que eu tive. Mas só o conhecimento, ele não salva totalmente, né? Porque a gente vai ter momentos que a gente vai falhar e aí a gente vai lá, pede desculpa e fala, não, filho, você pode chorar, mas olha, tem que aprender a chorar pelas coisas certas, não por tudo. Você sabe Né? que a Bela tem esse viés um pouco mais emotivo. Intensa. E eu sou a mais explosiva. Então, Uhum. e ela foi a primeira filha. E uma das maiores dificuldades que eu tive na parte de maternidade era justamente isso. Era olhar aquele choro e ter vontade de acolher aquele choro. Eu não tenho vontade de acolher aquele choro. Porque, não, irrita muito. Levanta agora, para de chorar, Já isso é chega. besteira. E assim, como se eu soubesse da dor dela e você não tem direito de sentir essa dor. Que raio é esse que você tá sentindo Porque essa pra dor? gente é uma coisa ridícula. Tá chorando por Ridículo, uma coisa tão exato. besta. Quando, sei lá, a maçã era pra estar cortada assim, cortei assado. Dei o copo que não era o copo que queria. Aí corta pra terceira filha, a mãe lapidada, molenga. Oi, tô chorando, vem aqui. Aí eu falei, gente, eu vejo isso de terceira pessoa, assim. É Eu me mesmo? vejo, aí eu falo, gente, aí tá ali a Mia, toda mimadinha. Aham. Aí eu lembro quando a Bela era pequena, engole esse choro. Não pode chorar, chora pelas... É exatamente isso. Eu falo assim, Exatamente. gente, você Mas olha... é por ser a caçulinha, assim, ou é porque você realmente hoje consegue ver o choro de Total. E outra forma? assim, eu penso assim, há 10 anos atrás, Era eu outro. era o auge da brutalidade, da força. Então a Bela, ela veio com o meu primeiro desabrochar da sensibilidade, da delicadeza. Então assim, ela foi a primeira Ela tadinha. pegou você ali, Ela a pedra bruta. pegou a pedra bruta. Mas você vê alguma repercussão nela hoje, assim, em relação a isso ou não? Deu tempo de. Eu acho que deu tempo. Mas Ela eu ainda vou é saber quando ela criança. tiver 20 anos de idade. Igual eu falo com a minha mãe, você fez isso. A minha mãe fala assim, cara, não é possível que eu fui tão ruim assim. Porque eu falo assim, eu e meu irmão, né? Você fez isso foi trauma. Meu Deus. A minha mãe, vocês precisam de um psicólogo, não é possível.
É E filho da você mãe. você tá ótima, né? Você conseguiu, assim, chegar muito longe. Então a gente consegue ajudar nossos filhos, desde que a gente erre, acho que eles vão se dar bem. Mas a gente dá risada, né? Eu falo Aham. assim, eu acho que eu tô arrasando, mas quando eles tiverem 25 anos de idade, 30, que eles vão falar, lembra, mãe, quando você Nossa, fazia isso isso vai ser difícil comigo? pra mim, eu acho. Aí eu vou ver se eu tô arrasando mesmo. É. Mas sabe o que que eu lembrei você falando de infância, que a gente tava falando de medo? E a criação e a forma como os pais criam os filhos tem muita relação com a forma como eles vão lidar com os desafios e com o medo na vida adulta, né. Então tem uma das necessidades emocionais muito importante é a necessidade de autonomia. E de ter esse encorajamento aí pra vida, fazer as coisas e tal. Então já atendi muitas pessoas, assim, adultos extremamente inseguros, ao ponto, assim, de ter que o pai e a mãe, a pessoa já adulta, levar pra um lugar, levar pra faculdade, pessoas em situações, assim, de muita vulnerabilidade. E aí você vê que era um medo absurdo de tudo, que muitas vezes foi passado dos pais pro filho, de falar assim: "Você não consegue fazer isso. Não, o mundo é muito perigoso. Eu preciso te ajudar". E é um lugar que eu preciso estar constantemente me lembrando, assim, eu quero criar filhos corajosos, que não têm medo, que acreditam que eles podem. É uma linha tênue, né? Até que ponto eu protejo É, e eu cuido e eu venho aqui, vou te cuidar, e até que ponto não. você vai Você vai lá. lá, você vai levantar, você vai resolver e você vai fazer isso acontecer, né? É, é, Eu falo que é um conflito interno que eu tenho. Porque cada vez mais eu venho desenvolvendo esse lado mais acolhedor. fofo, acolhedor, vem aqui, mas eu sei que por um outro lado, Uhum. eles também precisam ser forjados através da coragem, do Sim, enfrentamento, não de enfrentar os outros, mas olhar e falar assim, cara, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu preciso resolver isso, eu preciso enfrentar isso, ter que começar a ter uma mente solucionadora e não ficar, exato. Por isso que o pai e a mãe, eles têm um viés diferente normalmente, né. sim, Então a mãe, ela costuma ter esse lugar mais de acolhimento, de proteção, mas se o pai, ele é mais meu marido é assim, tipo, ele não tem paciência pra choro, nada, vai, não sei o quê. Então eu acho que a gente tem um equilíbrio bom. Mas sim. é importante que a gente, como mães, também consiga fazer esses 2 lados, porque, a gente tá ensinando pra eles quem eles são, o que eles podem, como o mundo é hoje, né. E aí muitas vezes adultos que são muito inseguros, que têm muito medo, se eles olharem para a infância, eles vão perceber que muitas dessas coisas vieram de lá, foram medos que foram projetados muitas vezes, né. É, quando eu olho a minha infância, foi uma infância que eu não tinha espaço para sentir medo. Então Hum, tudo era sobre coragem, sobre desafio, era sobre assim, é um problema? Vamos enfrentar e abre o peito e vai de mergulha sem pensar, aquela coisa instinto puro. Cara, isso por um lado foi muito bom e isso me deu tração para mudar a minha realidade, para hum, sair de onde eu estava. Só que você enfrentar a vida inteira assim, você ficar a vida inteira dessa forma, é é cansativo, né. cansativo. Então eu tive que dar um processo um pouquinho para trás para aprender a desenvolver. Mas eu Uhum. acho que é mais, no meu ponto de vista, você que atende, tem toda atendeu muita gente e trabalha com isso o tempo inteiro, talvez é mais simples, não vou falar fácil, mais simples, descer Eu acho. do que fazer aquela pessoa que não tem esse ímpeto, que tem essa vontade, ter essa força de vontade, aquela coisa que vem de dentro, Uhum. né. É porque enfrentar os nossos medos já na vida adulta é muito mais desafiador, assim, a gente ter que olhar pra nossa história, vencer as nossas inseguranças, porque aquilo já tá muito mais cristalizado, é muito mais fácil eu moldar uma criança ali, forjar aquela confiança dela, enquanto as crenças dela ainda estão muito, né, muito moldáveis, do que um adulto. Então se eu já tô com 20, 30, 40 anos e eu ainda penso que eu sou incapaz, que eu sou inseguro, é mais difícil de vencer Como que você isso. aconselha um adulto a criar um ímpeto? Aquele adulto que você viu que ele foi criado de uma forma um pouco mais Uhum. amorosa demais. Eu não sei nem se Sim. pode falar Acho que é não muito existe amoroso demais. muitas vezes super Exato. protegido, mais do Super que protegido. que o amor nunca é demais, mas a Exato. superproteção ela é o Perfeito. problema, né. Então, o primeiro passo é reconhecer. Eu lembro de um caso específico, assim, que foi isso, ela não percebia que aquilo era demais. Mas à medida que a gente foi falando, assim, teve esse momento de chegar e falar assim: "Cara, eu fui protegido demais a vida inteira. Eu sou mimado. Eu tô, tipo, me escondendo atrás ainda dos meus pais". Às vezes uma pessoa que tá morando tempo demais com os pais, que não vai, não sai pra enfrentar o mundo e tal. Então precisa ter esse momento de reconhecer. E não é outra pessoa que vai falar. A pessoa precisa olhar e falar: "Realmente, eu preciso agora
assumir aqui o controle. Eu não tenho mais pai e mãe pra ficar me levando na mão até os lugares, às vezes, adultos que tem, né? Que a gente tem agora uma onda de geração Z que vai até os pais vão até na entrevista de emprego. Não sei se você viu. Não. É sério? Os pais estão levando os filhos nas entrevistas de emprego. Então, assim, essa geração agora tem esse desafio, porque a gente foi para um outro extremo, né? Saiu de uma educação super punitiva para agora esse lugar de, tipo, muito acolhimento e tal. Então, a gente vai ver uma. Vai ter que lidar com esse problema, porque essa pessoa ela vai ter problemas de ser um adulto emocionalmente saudável, né? Mas assim, enfim, falei o primeiro ponto, reconhecer. Depois disso, buscar ajuda, que não é só terapia, a terapia ajuda, mas recursos, né? Como ouvir um podcast, como ler um livro. E aí você começar, tem uma ferramenta bem prática, assim, na terapia que a gente faz às vezes, que é fazer uma escada dos medo, do medo. Então, sei lá, você tem um medo específico. Eu falo, até tem um podcast que eu falo sobre enfrentar seus medos, que eu falo do meu medo de dirigir, que eu vim de Florianópolis, que embora seja uma capital, mas é uma cidade pequena. Vim pra São Paulo há uns 6 anos atrás. E eu fiquei com muito medo de dirigir. Eu comecei a me esconder, tipo, não, eu vou de Uber. Não sei o que, quando Não eu vou. vi. Quando eu vi, eu tava 1 ano e meio, assim, que eu não dirigi mais. E às vezes meu marido fala, mas tá de carro, não preciso te levar. Eu falo, me leva lá. E eu falei, eu não tô dirigindo porque eu tô com medo. Eu parei, e aí me dava pânico, tipo, eu não queria mais pegar o carro. Eu pensava, e aí eu comecei, o que eu penso? Eu penso, sei lá, vou ser assaltada, porque eu via tanto notícia de assalto. Eu pensava que eu ia chegar num lugar, não ia saber estacionar. Eu comecei a ver todas A as coisas que eu criei na ansiedade minha do cabeça, futuro. que nem tinha acontecido. Que eu nunca fui assaltada e nunca fiquei sem onde estacionar. E eu dirijo bastante agora. E aí eu lembro que eu fiz essa escada, que assim, tá bom, eu não vou direto pegar o carro, enfrentar a marginal e, sei lá, fazer uma viagem de 2 horas. Mas eu vou fazer pequenos passos que são possíveis e eu vou vencer cada um Você vai deles. dessensibilizando o medo. É isso a palavra, desensibilização, é uma ferramenta da terapia. E aí eu lembro de fazer, eu falei, tá bom, vamos fazer isso sozinha mesmo, assim, não precisa ir da terapia pra isso, mas muita gente às vezes precisa de ter alguém ali junto, né? Mas você pode fazer isso com qualquer coisa. E aí eu fui, tá, então eu consigo ir com alguém me acompanhando até um lugar que eu conheço, beleza, que eu sei que tem estacionamento e alguém comigo. E aí depois eu vou sem alguém do meu lado até esse mesmo lugar que eu conheço. Aí depois eu vou sozinha até um lugar que eu não conheço. E aí foi, e aí tá, pronto. Venci aquele medo. É uma coisa simples, Mas você pode comparando duplicar isso pra pra qualquer qualquer outra coisa na coisa. vida. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não consigo do nada, sei lá, abrir um projeto de um podcast e eu lá, tá bom, mas você pode ir aos poucos, talvez fazendo pequenas coisas e enfrentando pra chegar naquele lugar que você quer. E é um lugar de autonomia, e quando você consegue fazer aquilo, a sensação de autoeficácia, que é um termo que a gente usa muito na psicologia, que não é nem autoconfiança é legal também, mas a autoeficácia é aquele senso assim de eu consigo lidar com a vida, eu consigo fazer as coisas. E é diferente da autoestima também, que é gostar de mim mesmo, é muito legal. Mas a autoeficácia é um senso tão bom quando a gente vai lá e enfrenta o nosso medo, e mesmo que desse Eu errado, dou conta. eu dou conta. E aí tem que dar conta num nível de, e se eu for assaltada? Eu tive que deparar com isso. Tá, pode acontecer, eu tô em São Paulo. Uhum. E se eu acontecer? Tá, como que faz? Eu largo tudo, vai, leva o carro, leva tudo. Sei lá, eu comecei a realmente planejar. Se eu chegar num lugar e não ter vaga pra parar. Gente, sempre tem. Eu comecei, tipo, a questionar, porque a gente cria esses monstros que, no fim das contas, a gente consegue lidar, E quando né? você passa, você fala assim, cara, não é possível que eu estava deixando de viver, de fazer tudo De fazer isso um monte por de coisa. conta disso. E tem muita gente que vive assim. Que para de sair de casa, para de ir pros lugares, que não vai atrás dos seus objetivos, dos sonhos. Você sabe que tem um exercício que eu faço assim há muito tempo com todas as minhas equipes. Ele é muito simples, mas ele é muito eficiente. Você escreve num papel e você coloca todos os seus medos. Uhum. E aí do lado você vem e começa a escrever todos os seus sonhos. E é muito interessante quando você olha para as pessoas e fala assim: o que é maior, o seu sonho ou o seu medo? A grande maioria olha e fala: cara, meu sonho é infinitamente maior que meu medo. Então ela olha aquilo, ela fala assim: não é possível que eu estou travado por conta de um negócio desse tamanho perto de tudo que eu quero viver. E a pessoa, Muito legal vambora. isso. O ponto é você conseguir lembrar do teu sonho o tempo inteiro no dia a dia com a rotina te consumindo. Mas tem uma parcela de pessoas que o medo é infinitamente maior que o sonho. Uau. E aí você vê aquelas pessoas que já estão desencorajadas de sonhar, que não acreditam mais na vida, que tem uma crença Não limitante tem que esperança mesmo, não tem né? esperança, perdão, esperança. Uhum. E aí você tem que desenvolver uma outra habilidade, talvez não é nem de lidar com o medo, mas de desenvolver esperança, De de encontrar desenvolver algo fé. que vale a pena enfrentar esse medo, né? Exato. Porque se eu não tenho nada que me move,
Por exemplo, tem não tem recompensa. recompensa. Nesse caso da direção, que é uma coisa simples, pra mim era, eu quero poder dirigir com os meus filhos sozinha. Eu vi essa imagem e falei, não é possível que eu vou ter, que nessa época eu tava grávida, assim, eu pensava, eu não vou conseguir levar meu filho pra lugar nenhum, sempre vou depender de alguém. Aí eu comecei a me, não, eu quero ser uma mãe autônoma, não quero depender de ninguém e tal. E aí essa imagem me moveu. Então acho que até tem sonhos grandes, mas às vezes coisas pequenas, você se vê, né? Eu quero me ver fazendo isso, às vezes dando uma palestra, fazendo algo. E aquilo tem que ser maior do que o nosso Do que medo. medo. Muito legal esse exercício aí, Muito vou bom. fazer também. Gente, a Alana prometeu que vai ficar com a gente pro próximo episódio do Café com o Gé de quinta-feira. Temos um tema quentíssimo. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema do Ah, eu medo. adorei. Então, de qualquer forma, eu já vou pedir onde que as pessoas podem te acompanhar mais. Aqui mesmo no Spotify, no YouTube. Conseguem? Sim, no Spotify, Psicologia na Prática. Também toda terça-feira tem um episódio novo. E no YouTube também, dá pra me encontrar lá também com Psicologia na Prática. E no Instagram? No Instagram, Alana Nijá. Lá também tem link, caso você precise de terapia para te ajudar nesse processo. Tem o link lá, tem o meu livro também, que é Psicologia na Prática também. Então, são várias ferramentas que, juntando tudo isso, né, buscando ajuda no lugar certo, aqui também, eu acredito que conteúdos não substituem a terapia, mas podem ser muito terapêuticos e podem dar, Com às vezes, certeza. esse start que a pessoa precisa de falar, nossa, eu preciso melhorar, eu preciso vencer isso, né? Obrigada, Fabi. Eu não vou me despedir ainda, porque a gente ainda tem mais um episódio que a gente vai gravar. Então, espero que vocês voltem aqui na quinta-feira para conferir um super papo que a gente vai falar sobre limites. Eu tenho certeza que você ou muita gente ao seu redor precisa saber disso. Eu te espero quinta-feira aqui de volta.